Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é muito bom estar aqui contigo e com todas as pessoas que nos acompanham para que a gente possa compartilhar aí, como sempre, algumas ideias, alguns pensamentos, algumas reflexões filosóficas. Hoje nós vamos conversar sobre o sentido da vida. Naturalmente não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas. A gente vai fazer, como sempre, conversar, ouvir, refletir e que a gente possa extrair ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para cada um de nós. Bem, a gente sempre fala, não é, José Roberto, nas nossas aulas, nos podcasts também, um pouco sobre esse tema, mas trazendo ele como tônica principal, a gente vai procurar aprofundar um pouco mais, começando pela visão dos filósofos clássicos, ou seja, por que para esses grandes sábios e sábias de todos os tempos esse tema ele é importante e também por que, para nós hoje, no século XXI, esse tema continua tendo relevância. Sim, Danilo, a professora Adélia Steinberg Guzman, tem um livro chamado Filosofia para Viver, e que quando ela começa a transitar por essa temática, ela utiliza um pensamento da grande filósofa do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky. E esse pensamento diz o seguinte: se nós admitimos que fazemos parte da corrente evolutiva, devemos considerar que todas as circunstâncias em que nos encontramos são justas para nós. Esse pensamento ele não é somente de Helena Blavatsky, ele é, de certa maneira, de todos os filósofos em todas as épocas, que consideravam que essa questão do sentido da vida, ela tem muito a ver com a maneira como nós nos colocamos perante a vida, perante a nossa existência. Perante a nossa existência nesse momento histórico, neste mundo em que nós estamos atualmente, a cidade onde eu nasci, o país onde eu estou vivendo. Então, tudo isso pode ser encarado de uma maneira, vamos dizer assim, construtiva, ou de uma maneira na forma de lamentações, porque o destino me fez nascer nessa família, porque me fez nascer nesse país. Precisamente, esse tema começa com essa citação de Helena Blavatsky, porque do ponto de vista filosófico e para que o ser humano ele possa aproveitar a oportunidade da circunstância em que ele nasceu, coloca justamente que nada acontece ao ser humano que não seja uma espécie de consideração da vida de que naquele momento, naquele local onde ele está, se ele está realmente presente, consciente, atento a tudo o que lhe acontece, todas as coisas contribuem para que, de alguma maneira, ele cresça como ser humano, para que ele se conheça mais profundamente em termos dos seus melhores potenciais, das suas forças latentes, assim como também daquilo que ele deve trabalhar, aperfeiçoar, combater em si, como as suas tendências negativas, as suas fragilidades. Então, a situação em que eu estou neste momento, a situação em que eu me encontro na minha vida, ela pode ser encarada de uma maneira construtiva, ainda que seja, claro, muito difícil e dolorosa. Mas, do ponto de vista filosófico, que esses filósofos consideravam que a vida, ela tem uma grande inteligência, ela tem uma grande, digamos assim, um timing muito perfeito de colocar cada um nas circunstâncias e nas situações que, de certa maneira, foram construídas por cada um, mas que também lhe deu as condições para retirar alguma espécie de oportunidade de autoconhecimento, de uma boa avaliação do meio que o cerca para reconhecer aquilo que ele pode utilizar para ir superando as dificuldades. Porque é como a gente sempre costuma brincar um pouco aqui entre nós, Danilo? Os boletos chegam para todos, sejam filósofos ou não sejam filósofos. A diferença entre
as pessoas, quando se consideram lançadas à vida sem que tivessem pedido, é que a conta a pagar, as dificuldades, os boletos que chegam parece que não fazem muito sentido. Poxa, mas eu nem fiz essa conta. Já de um ponto de vista, como mostra aqui a filósofa Blavatsky, já de um ponto de vista como já também mencionava Platão e outros grandes filósofos, não é assim que acontece. Não é o ponto de vista mais conveniente para que o ser humano possa, digamos assim, se desenvolver como ser humano. Que o ser humano ele possa se conhecer a si mesmo de uma maneira cada vez mais realista, cada vez mais profunda, para ir superando as suas dificuldades e se aperfeiçoando cada vez mais como ser humano. Então, a grande opção, a grande pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos é: eu quero seguir em frente caminhando ou eu quero ser arrastado? De vez em quando eu gosto de assistir algum desses programas, né, que mostram esses surfistas, quando eles pegam assim com muita majestade, né, aquelas ondas enormes em alguns países do mundo. E é a diferença entre um surfista profissional, né, e um amador, que não vai se atrever numa onda havaiana de tantos metros de altura, mas que a gente percebe justamente que o surfista, né, porque ele está preparado, ele está treinado, ele está com uma prancha conveniente, devidamente preso à sua prancha, quando a onda vem, ele aproveita e surfa e navega por ela. Já uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem essa habilidade, qualquer pequena onda realmente a pega desprevenida e a faz beber muita água salgada e dá muitas cambalhotas e até mesmo, talvez, até se machucar, né? Então, a opção filosófica entre caminhar ou ser arrastado é de caminhar. Ou no caso aí da analogia da onda, né? É surfar, é navegar por cima da onda e não simplesmente beber água. Então, reclamar das circunstâncias que nos atacam é, de certa maneira, não reconhecer a vida como mestra, como diziam os antigos romanos. E ninguém nasce surfista, né, Daniel? Em algum momento se aprende a ser surfista. E, de certa maneira, quando a professora Adélia, ela toca nesse ponto, e como você mencionou, né, como em outros podcasts, a gente já percebe que outros filósofos também dão atenção a esse tema, é justamente para que o ser humano aprenda a engolir a menos água possível, compreendendo o que está acontecendo e, na medida do possível, ir desenvolvendo as suas próprias forças, o seu próprio conhecimento, a sua própria habilidade, para que cada um se aproveite desse direito inalienável ao ser humano de navegar a onda da sua vida. E diante do exemplo que você trouxe, José Roberto, do aprendizado, é interessante que a gente percebe que as coisas vão se encaixando quando a gente vai aos poucos aprendendo sobre a vida, sobre as coisas da vida. E dentro dessa ideia, eu gostaria que você falasse um pouco do destino humano. Esse tema se encaixa nesse ponto porque a gente percebe que o sentido da vida é o destino e é uma lei que a gente não pode ir contra essa lei. E quando a gente compreende, a gente começa a seguir esse fluxo com consciência e tudo começa a fazer um sentido. E isso se encaixa nesse tema, que é o sentido da vida, sem sombra de dúvida. Sim, Danilo, essa questão do destino também é outra questão assim muito importante para todos, né? A gente percebe que alguns dos nossos podcasts mais ouvidos têm justamente a questão do destino como temática. Porque a pessoa pode nunca ter pensado nisso na vida, mas, de certa maneira, todos em algum momento a gente para considerar assim, bom, o que é que eu estou fazendo aqui, né? O que é que eu quero fazer para a minha vida? O que é que eu quero para a minha vida? Então, essa pergunta já é uma preocupação com o destino, já é uma preocupação para o amanhã, já é uma espécie de senso de que eu preciso começar hoje aquilo que eu quero ter como um resultado amanhã. E essa pergunta ela é super importante. E principalmente, né, nós como escola de filosofia, nós como estudantes de filosofia, percebemos isso para as pessoas que continuamente vão chegando às nossas escolas, assistindo às nossas palestras, aos nossos podcasts. As pessoas estão cada vez mais intrigadas com isso, porque
faz com que o ser humano ele pense que ele foi jogado nesse momento, jogado nesse mundo, sem nenhuma resposta de como ele deve conduzir a sua vida para que ele sinta satisfação naquilo que ele faça. Porque o que a gente percebe, né, Danilo, é que a maioria dos nossos trabalhos, a maioria das nossas ações familiares, vai perdendo o brilho, vai caindo numa espécie de rotina, uma rotina que vai matando a alegria do ser humano de viver. Então essa questão do destino, ela é algo que pertence a todos, ela é algo que preocupa a todos. Então essa pergunta, o que quero para a minha vida, ela é essencial, porque se a ideia não é muito clara, né, e isso são ensinamentos aí da nossa professora Adélia Guzman, se a ideia não é muito clara, digamos, as conquistas vão acontecendo, mas assim, o grau da vitória, né, não é alguma coisa muito visível, né? Então, precisamente do ponto de vista da filosofia, as nossas conquistas, as nossas lutas cotidianas. Um jovem, por exemplo, qual que é o seu objetivo, né? Ele quer terminar os seus estudos, se tornar um bom profissional, ser capaz de conquistar tudo aquilo que a sociedade lhe diz, que ao conquistar ele vai ser feliz, vai se sentir realizado. Então, essa é uma visão e essa obtenção é uma espécie de vitória que ele espera obter. Só que muitas vezes acontece, né? A gente vê isso muito constantemente na nossa civilização, na nossa sociedade atual, próximo de nós, né? Acontece conosco mesmo, às vezes com os nossos amigos, que esses objetivos são alcançados, essas vitórias são alcançadas, mas a realização, o sentido de alegria, de felicidade parece que escapa entre os dedos. Claro, não é o que acontece com todo mundo, né, Danilo? Mas a gente percebe que isso hoje é uma situação cada vez mais comum, infelizmente. A mesma coisa relacionado à realização familiar. Se conquista aquilo que se almejou, mas aparecem também as problemáticas não programadas. Isto porque faltou a resposta a essa pergunta, né? O que eu quero para a minha vida? E a questão, né, Danilo, pelo menos assim, sempre, né, do ponto de vista filosófico, é sim, essas coisas elas são necessárias, precisamos delas para ter um suporte realmente no nosso mundo de coisas materiais, de coisas econômicas, de realizações sociais, mas, digamos assim, não é o final da jornada com relação ao destino humano. Então, do ponto de vista da filosofia, a necessidade de se ter metas e objetivos cada vez mais altos que tenham a ver com a própria realização como ser humano, independentemente dos campos profissionais, independentemente da posição social, independentemente da condição familiar, todas essas coisas são importantes, mas se com relação ao destino próprio e inerente à condição do ser humano, o que é o ser humano e o que eu quero para mim como ser humano, ela não for também atendida, não for construída e não for realizada, todas as demais conquistas, em algum momento, né, podem perder o seu brilho e podem perder o seu valor, levando às vezes o indivíduo, os indivíduos ou a sociedade a graus variados, né, e muito destrutivos de uma angústia existencial. E isso é, sem dúvida, algo bem moderno, um tema da moda, essa angústia, essa ansiedade e esse medo das coisas que a vida nos traz enquanto experiências. E esse exemplo que você trouxe de nós nos sentirmos jogados aqui na Terra é algo que nós percebemos ao conversar com as pessoas em algumas situações em aula ou na vida, com os nossos amigos, enfim. O fato de nós não entendermos por que nascemos em um bairro, em uma cidade, em um país, por que estamos nesse mundo, por consequência, nos gera uma angústia e um sofrimento. Porque quando nós não entendemos o sentido e a necessidade dessa experiência, é lógico que há pessoas que vivem experiências em lugares, em países de guerras, conflitos, e isso é difícil, óbvio, mas entender esse processo do ponto de vista humano, da nossa evolução e daquilo que a gente pode aprender, mesmo em situações muito complexas, muito duras, é algo que nos vai tirando esse sofrimento, porque há uma compreensão, nesse caso, maior do que a vida quer nos ensinar com essa necessidade de experiência que estamos inseridos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Exatamente, né? É essa a questão, é por que nascemos nesse mundo, por que nascemos nesse lugar. Com relação a isso, só para a gente complementar essa questão do destino, né, Danilo? A professora Adélia recolhe aí a tradição dos grandes filósofos, né, que diz que as pequenas metas, elas são importantes também, ela tem o seu valor para o nosso dia a dia, mas é necessário também contemplar as grandes metas, né, aquelas que têm uma relação direta com o que acontece no nosso coração, aquelas que nos ajudam a nós irmos cada vez mais conhecendo o conteúdo maravilhoso da nossa alma, irmos desenvolvendo aí a nossa capacidade de razão, de bom senso, de inteligência. Então, é necessário irmos construindo o sentido da nossa vida, né? Construindo o nosso destino também nas pequenas coisas. Não as pequenas coisas relacionadas com o trabalho, né? Mas as pequenas coisas relacionadas com a gentileza no lugar onde nós estamos, por exemplo, né? Irmos cada vez mais refinando a nossa convivência, a nossa capacidade de respeito, de compreensão de nós mesmos, compreensão das pessoas com quem nós convivemos dentro de casa, compreensão das pessoas com quem nos relacionamos na rua, nos ambientes sociais que frequentamos, no clube, na praia, no trabalho. Então, tudo isso são essas pequenas coisas, né? As pequenas atenções que nós vamos dando às coisas que nós fazemos, como tratamos o nosso celular, como tratamos o nosso carro, como tratamos a porta da nossa casa, né? Porque acontece às vezes de nós ficarmos zangados e jogamos essa culpa nos móveis da nossa casa, né? Nas coisas que nos cercam, quebrando-as, maltratando-as. Então, essas pequenas coisas que não respondem diretamente aos nossos estados emocionais, muitas vezes descontrolados, nessas pequenas coisas é que nós podemos ir treinando a nossa, digamos assim, a nossa própria resposta, né, para o sentido do porquê eu estou aqui e porquê eu estou nesse mundo. E sim, é verdade, né, Danilo? Existem situações, existem formas de vida que às vezes são mais complicadas. Essa exige, digamos assim, uma energia a mais, mas todos nós, aqueles que têm uma vida mais complicada, aqueles que não têm tantas complicações na sua vida, pelo contrário, a vida muitas vezes o colocou numa situação mais favorável, ainda assim, para essa pessoa, né, perguntar-se perante o sentido da vida, perguntar-se perante si mesmo, né? Dar um propósito à sua vida, um propósito de boa formação social, boa formação profissional, de também uma boa formação como ser humano. Então, sempre podemos responder para conosco mesmo na situação em que nós estamos, né? Por que nós estamos aqui? E isso é um resgate que nós fazemos principalmente da filosofia grega, da filosofia platônica. Platão dizia, por exemplo, né, de várias maneiras, em várias das suas obras, das suas considerações filosóficas, que se a natureza, se o universo ou se a divindade nos colocou nesse lugar e nesse momento, é porque para o nosso crescimento ela é justa e necessária. Então esses filósofos, eles tinham essa visão com relação à vida, né, Danilo? Nada é por acaso. Tudo acontece por um determinado objetivo. E o grande objetivo é sempre oferecer uma oportunidade, de acordo com o mérito de cada ser humano, do que ele necessita naquele momento para dar um passo a mais, Então, todos nós temos desafios, alguns desafios serão muito mais difíceis, serão muito mais complicados. Teríamos que entrar em outras considerações para entender como é que essas complicações entram na nossa vida, né? Não é por acaso, há uma lógica, há uma razão para que a gente compreenda por que a nossa vida é complicada e ainda assim compreender que, por mais amarrado que eu esteja, pequenos movimentos podem ser feitos para que eu esteja cada vez mais sentindo que com isso aproveito a chance que a vida me deu para ir me tornando um pouco mais consciente, para ir fazendo as coisas grandes e pequenas da minha vida, né? Cuidar da minha família é uma tarefa grandiosa, há que saber desempenhá-la com consciência
consciência, com lisura, com cordialidade, tratar bem o meu automóvel, o meu computador, a planta que eu tenho em casa, né, ou no meu quintal, o pequeno animal de estimação, o gato, o cachorro, o papagaio que eu tenho. Tudo isso, né, pode ser utilizado como um elemento para que a gente pouco a pouco supere essas dificuldades. E a melhor maneira de superar qualquer dificuldade, né, Danilo, qualquer adversidade, é com alegria. Então, são pequenas alegrias que o ser humano ele pode se dar todo dia, se oferecer todo dia, como uma forma de lembrar que, apesar das circunstâncias adversas, muitas delas, como diriam os estoicos, além do nosso controle, ainda assim, sobre as pequenas circunstâncias do dia a dia, uma pequena leitura, um pequeno afago aí no meu cachorro, um sorriso para com o meu amigo, para com um ente da minha família, uma palavra de consolo, né, para alguém que está numa situação tão difícil, às vezes pior do que eu. Isso também são elementos aí que vai fazendo com que a gente construa o nosso sentido de vida e vamos entendendo qual que é o nosso lugar, né? Nós estamos aqui de uma situação justa e necessária. De uma parte, para que nós aprendamos mais sobre nós mesmos. E por uma outra parte, segundo considerava esses grandes filósofos, inclusive Platão, é para que nós possamos oferecer algo que nós temos, algo que só eu tenho, algo que só nós temos, para uma pessoa que esteja do nosso lado também se perguntando ou sem a menor consciência, né, do porquê que ela está aqui e porque todas as coisas que estão lhe acontecendo, lhe acontecem. E esse tipo de entendimento da vida, José Roberto, não é algo fácil de se conquistar. E tem um ponto dentro dessa ideia que é a vida em débito conosco, as pessoas em débito conosco. Ou seja, quando a gente pensa, a vida poderia ser melhor, mais fácil para mim, Deus poderia me ajudar aqui, acolá, as pessoas poderiam ser mais pacientes comigo, ou compreenderem melhor o que eu faço, ou serem melhores comigo. Ou seja, sempre desse ponto de vista um pouco mais de vitimismo. E isso é ruim, José Roberto, porque isso nos impede de ver o outro lado das coisas, ou seja, o que a vida nos tem trazido de bom, o que as pessoas nos têm trazido de bom, e mesmo através de experiências duras, o que a gente pode aprender com isso. Isso implica em gratidão, em saber agradecer. Cada coisa que a vida nos traz, cada dia que ela nos proporciona é uma chance de retificação de conduta, de melhora humana. E isso me lembra a poesia de Amado Nervo, que fala: vida, nada me deves, vida, estamos em paz. É uma postura muito nobre de alguém que viveu dificuldades, como ele e como tantas outras pessoas, mas ele soube expressar isso muito bem em uma poesia de humildade, de gratidão diante das coisas que a vida trouxe. E por essas razões eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias. Danilo, essa visão da vida, né, ela é relativamente muito recente, né, por conta de tudo aquilo que o ser humano desenvolveu em termos de contexto social, tecnologicamente falando. Alguma coisa aconteceu desde a partir do século XVIII, XIX, alguma coisa que já se vem gestando há muito tempo, né? Houve toda uma perda de tradição, houve toda uma perda de mentalidade, porque esses povos antigos, os gregos, os romanos, por exemplo, eles também se perguntavam sobre o sentido da sua vida. Inclusive, é algo bastante, para nós é incompreensível, mas, por exemplo, na visão dos gregos, né, quando uma dificuldade lhes acontecia, isso não era uma responsabilidade direta sua, mas era justamente uma divindade que em algum momento, né, resolveu lhe enviar aquelas dificuldades, aquelas complicações todas, né? Que nem no mito de Hércules, né? No mito de Hércules a gente percebe que a deusa Hera, junto com a deusa Eris, né? Toma a sua sanidade e faz com que ele cometa alguns atos brutais, ao qual depois, logicamente, né, ele se sente bastante ele fica bastante desgostoso consigo próprio, mas percebe que é a oportunidade, né, de servir aos deuses. Né? Claro, a gente perdeu a chave desse simbolismo, mas, por exemplo, um Hércules, dentro desse mito, ele é um reflexo de uma mentalidade, de uma forma de pensar do grego, né? As dificuldades, elas, de certa maneira, são mandadas pela vida, são mandadas pelos deuses para que a gente possa tomar consciência de que são pedras no nosso caminho e possamos utilizar a nossa liberdade de ação, a nossa inteligência e o nosso bom senso para ir
ir superando as provas. Então essa é uma mentalidade muito interessante que vale a pena resgatar, de que, como você colocou, nós não somos vítimas da vida, né? Digamos que não temos mais essa visão dos deuses, mas temos a visão da grandiosidade da vida. Com certeza ela é muito maior do que nós, e ela está nos oferecendo, de uma maneira muito direta, oportunidades para que nós conheçamos as nossas próprias forças, para que a gente também vá nos limpando de algumas impurezas que fazem parte da nossa constituição, e a par disso, né, à medida em que a gente vai entendendo como funcionam, como são essas leis da vida, nós vamos poder irmos também nos redimindo, irmos também nos potencializando, irmos também juntando tesouros, pérolas de inteligência, pérolas de sabedoria, que serão os nossos tesouros também para oferecer. Porque se o ser humano, quando ele fica nessa posição de que a vida lhe deve, né, Danilo? A primeira coisa é que quando a vida nos oferece algo na forma de um presente, a gente sabe muito bem, né, que algo, quando ele é muito dado, quando ele é muito barato, ele não é devidamente valorizado. Então essa é uma das perdas, né, da nossa sociedade atual, quando consideramos que a vida nos deve um presente. E se realmente as coisas boas nos acontecem, nós pouco valorizamos, né? A gente vê muitas vezes, né, os relacionamentos. É quase que um presente, entre aspas, que a vida nos deu por coisas que nós mesmos pedimos. E porque muitas vezes nós não sabemos manter, não sabemos alimentar um relacionamento como uma verdadeira plantinha ainda precisando de muitos cuidados, em algum momento esse relacionamento pode acabar de uma maneira bastante dolorosa para um lado ou para os dois lados, né? Então esse é um exemplo do que acontece, que a vida está constantemente nos dando, nos ofertando presentes. A grande dificuldade, o que nós vamos percebendo, é que muitas vezes o ser humano ele não sabe valorizar esse presente como presente. Ele não lhe dá o devido valor. Uma outra consequência, né, Danilo, que nós podemos aí enfatizar é que isso vai muitas vezes aumentando o nosso senso de possessividade. Quando sentimos que a vida nos deve e que inexoravelmente ela vai nos dando até realmente coisas boas, né? Nós vamos sentindo que nós somos donos daquilo, né? E de uma tal maneira que vamos nos tornando bastante vaidosos, né? Cada vez mais nós vamos achando assim, não, mas é que eu mereço isso. É que eu mereço isso, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um bom cidadão, eu pago os meus impostos, né, faço tudo o que tenho que fazer. Então sim, eu mereço isso. E paciência daqueles que não têm isso porque, de certa maneira, não merecem ou por qualquer outra circunstância. Então, né, Danilo, o que acontece é que nos termos como a vida nos deve, acaba inclusive influindo na capacidade de atuar com generosidade das pessoas. Isso acaba diminuindo, então, esse sentido de generosidade. Obter, sim, mas oferecer, dar, compartilhar, isso já não. Esse é um dos problemas, né, Danilo, como se tem a vida como se a vida nos devesse alguma coisa. Claro, isso faz muito parte aí da nossa cultura ocidental, atual, e é por isso que nós em Nova Acrópole buscamos essas referências desses antigos povos, dessas antigas culturas, para que sim, a gente tenha consciência de que a vida nos oferece muitos presentes e de que, mas não porque nós merecemos, mas é porque também são condições, são circunstâncias que ela nos oferece para que a gente também possa dar passos adiante, né? E não precisam ser somente coisas materiais, coisas que digam referência a mim pessoalmente ou ao meu grupo. Um belo pôr do sol, por exemplo, né? Depois de um dia de trabalho exaustivo, ele, de certa maneira, renova as nossas forças.
Estar perto de um pequeno lago ou estar perto de uma pequena área verde, olhar atentamente, né, como uma árvore, uma planta cresce, isso também é simples isso, mas isso também nos coloca em contato assim, talvez sem muito conhecimento com as leis da vida e com belezas que às vezes a gente nem imagina que está ali. Então, todas essas coisas também são presentes da vida. Os amigos, né? Às vezes nós temos um ou dois amigos que estão do nosso lado quando nós precisamos, estão do nosso lado quando nós rimos e quando nós choramos, também são presentes da vida, né? Aonde nós podemos nos abrigar para recuperar as nossas energias e para entender cada vez mais que todas essas circunstâncias elas podem ser plantadas, elas podem ser investidas. Tem um último ponto, José Roberto, que eu gostaria que você falasse sobre a ideia da morte, antes de encerrarmos o nosso podcast. Nós temos muito essa ideia de que a morte é o fim de tudo e que não há sentido, às vezes, porque as coisas deveriam ser perpétuas, não deveriam acabar. Mas quando a gente olha a própria natureza, no seu exemplo magnífico, percebemos o nascer do sol, o sol poente, ou seja, ele nasce, se desenvolve e, entre aspas, morre para nós, mas nasce em um outro lugar. As nossas próprias células vão se desgastando, vão morrendo aos poucos, a gente vai aos poucos também enquanto ser humano, enquanto corpo físico, ele vai se desgastando e chega ao seu fim. As roupas, as coisas que a gente usa também se desgastam e isso é natural. E é muito importante a gente pensar nessa morte como renovação. E os antigos sábios nos ensinavam sobre isso falando que a vida não termina, a morte é uma outra forma de vida ou outra face. E esse aspecto da renovação é muito importante porque nos implica em uma compreensão maior de que a vida e a morte têm a sua participação nesse sentido todo, que é o grande sentido da vida. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós temos muito medo de falar desse assunto, porque não compreendemos o que isso significa de maneira mais natural, de maneira mais filosófica do que isso implica na nossa própria existência, na nossa própria caminhada também como seres humanos. Sim, Danilo, e temos que entender, né, que nós estamos abordando essa questão da vida em relação à morte, não do ponto de vista da religião, né, e também não do ponto de vista materialista. A gente quer abordar isso de um ponto de vista filosófico. E para os filósofos de todas as épocas, né, se a gente conhece um pouco da filosofia egípcia, da filosofia tibetana, quando a gente conhece um pouco mais da filosofia grega, da filosofia egípcia, a morte sempre foi um mistério. E segundo essas antigas tradições, o que ocorre do outro lado da vida, né, para nós é um mistério. Um mistério que vai ter coisas diferentes, mas não totalmente distintas do que nos ocorre desse lado. Pelo menos assim, né, Danilo? Essa é a abordagem filosófica, né? Eu sei que as diversas religiões que existiram e que existem na nossa sociedade têm uma visão própria de cada uma delas, né? Mas do ponto de vista filosófico que a gente vai encontrar isso. A morte, o que acontece após a nossa vida física, ela é um grande mistério. Mas algo desse mistério, né, sempre foi também esboçado aí pelos grandes filósofos, né? Por quê? Porque não tem como pensarmos no sentido da vida, no que eu estou fazendo aqui, sem considerar essa questão. É como buscarmos colocar assim uma cortina de ferro num assunto que para nós também é bastante necessário tocar. E não como uma coisa fúnebre, né? Mas como um fato natural, como você mesmo disse, né? Acontece com todos os seres vivos, até mesmo os astros, os planetas, em algum momento eles vão chegar ao seu próprio término, né? A única diferença entre o tempo de vida de um ser humano, o tempo de vida de uma mosca e um tempo de vida de uma estrela é o fator tempo, muitas vezes é a ilusão, né? A vida de uma estrela que para nós parece longo, vai saber, do ponto de vista das estrelas, talvez não seja mais do que, relativamente falando, o tempo da vida de uma mosca entre as estrelas. Então, essa é uma questão a colocar, sempre muito, muito, muito profunda, muito complexa, né? E isso por si só já valeria todo aí um podcast, né, Danilo? Bom, uma vez eu me lembro, né, de um instrutor mais experiente que ele estava dando uma aula para a sua turma, né? Isso ele me contando assim como forma também de que a gente que somos instrutores mais novos possamos aprender. Ele disse que ele colocou em sala de aula, né, algo que ele
aprendeu aí estudando os materiais do professor Jorge Ângelo Livraga, o fundador da Acrópole, que por sua vez também se baseou num conhecimento muito mais antigo. Então ele colocou uma linha na lousa, né, e colocou na parte de baixo dessa linha, vida manifestada, e na parte de cima, né, vida imanifestada. E aí ele fez uma senoide, né, Danilo, que descia, passava pela linha, né, ia criando uma espécie de semicírculo do outro lado, tocava na linha novamente, né, e na parte de não manifestação também, o mesmo processo, e novamente lá embaixo, né, a mesma coisa. Então ele fez uma espécie de senoide, em que parte dessa senoide ficava do lado da vida manifestada e parte dessa senoide ficava do lado da vida invisível, né? E isso para simbolizar o que é muito complexo, né? Que, de certa maneira, nós como seres humanos, nós temos uma parte da nossa existência na matéria e uma parte da nossa existência no mundo que não é material. E isso é dentro de uma suscetibilidade de tempo, né? Mas o que ele chamou a atenção quando ele estava dando essa aula é justamente essa linha que formava a senoide, que era sempre a mesma, quer ela estivesse na parte de baixo da linha ou quer ela estivesse na parte de cima, quer ela estivesse na parte manifestada ou na parte imanifestada. E tudo isso, né, Danilo, para dizer o seguinte, né, para a turma que ele estava dando aula, não, porque a vida ela continua. Ela continua do lado de cá e continua do lado de lá. Ela nem começa aqui e nem começa lá, mas também não termina aqui e não termina lá. E ele ficou muito surpreso, né, que algumas pessoas que faziam parte da turma dele, né, pessoas com mais de 50, 60 anos de idade, chegaram nele e falaram assim, eu nunca tinha olhado por esse lado. É muito interessante, né? Então a vida não é o fato de nós estarmos aqui ou estarmos lá. A vida é essa linha, né, que está aqui e depois vai estar lá e depois novamente estará aqui. Então, isso é algo muito interessante, né, Danilo, com relação ao sentido da vida. A vida ela está sempre em fluxo. A vida é como um rio, né, que está sempre em movimento. Em alguns momentos, esse movimento da vida se reveste de matéria, e em alguns momentos, esse movimento da vida não se reveste de matéria, né? O ser interior ele está livre do peso da matéria ou está tolhido por ela. Mas algo muito interessante nessa consideração, né, Danilo, é que enquanto estamos na parte de cá, tendo consciência de que em algum momento nós vamos viajar para uma jornada sobre outras formas, né, uma forma invisível, podemos aproveitar a nossa vida nos grandes atos de gentileza ou nos pequenos atos de gentileza, nas grandes coisas que fazemos ou nos pequenos cuidados que nós vamos tendo com as coisas, nós vamos, digamos assim, formando a nossa bagagem de valores que possamos levar conosco. Então isso é muito interessante. Isso vai dar um novo sentido para a vida. Nós estamos aqui para fazer muitas coisas, e uma dessas coisas, uma coisa muito importante, uma coisa fundamental, é nós irmos juntando elementos que possam compor a nossa bagagem para que nessa viagem a gente, entre aspas, nem passe frio, nem passe fome, nem passe muitas dificuldades. Então isso também dá um sentido para a vida, né, Danilo? É algo que, vamos supor assim, tratar como uma teoria, ir refletindo, ir meditando, né? Ir, digamos assim, tendo as suas próprias reflexões para que nós também possamos escolher o que nós queremos para a nossa vida e também o que nós queremos para essa viagem. E viver assim é uma delícia, sabe, Danilo? Porque nós temos experiências aí com os nossos amigos com mais experiências, né, mais próximos dessa grande transição, e nós percebemos que conforme a pessoa vai se aproximando, vai encontrando outras pessoas que também estão nessa condição de terminar os seus dias na vida física, mas vai falando de uma maneira assim muito, muito, muito doce, muito suave sobre essas realidades, né? Então é muito interessante que refletir sobre isso durante a vida, ter oportunidade de ir juntando elementos necessários para essa transição, vai nos dando elementos, né, para que a gente possa trocar ideias com outras pessoas também, mais jovens, ainda distantes desse momento, para também que elas se preparem, mas também ir trocando ideias com pessoas que já estão próximas desse momento, né, para que elas entendam que morrer não tira a dignidade humana.
e que a morte ela não nos rouba daquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida. Sim, da vida física, sim, mas da vida de tesouros interiores, amores, cuidados familiares, né? O amor que nós tivemos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, os atos de generosidade que nós fizemos, né? De coração, tudo isso, segundo até mesmo essas antigas tradições, tudo isso fica conosco, tudo isso nós levamos conosco. Então, esse é o sentido da vida em relação ao elemento morte, né, Danilo? A vida seria uma oportunidade nós também irmos juntando tesouros para que a gente aprenda a fazer essa passagem com dignidade e tenhamos nessa reflexão elementos para irmos ajudando outras pessoas também a irem se conscientizando do que estão fazendo aqui, de onde vieram e para onde estão indo. E a compreensão, não é, José Roberto, do sentido da nossa vida e do sentido da vida em si mesma, ou seja, para onde ela se dirige, para onde ela vai, entender esse mostruário de possibilidades, de riquezas, de aprendizados, é algo muito importante para todo ser humano. Quando eu me encontro como um ser humano, entendendo o sentido da minha vida, eu vou entender também que tudo tem um sentido, não só para mim, mas como para tudo o que existe no mundo em que a gente vive. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso para encerrar o nosso podcast, porque essa é uma compreensão que nos alivia, nos dá clareza sobre o que nós estamos fazendo aqui e, consequentemente, nos impulsiona a viver a vida com mais ânimo, com mais valor e também com mais alegria, com mais leveza, por que não? Sim, Danilo. Brevemente, né, podemos comparar a vida do ser humano com uma árvore. Tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista interior, psicológico, mental, moral. Então, uma pessoa, ela pode, como uma árvore, né, ela pode se desenvolver, criar galhos, folhas, frutos e etc. Então, também, como a árvore física, né, em algum momento o corpo físico vai se desgastar a um ponto tal que nenhum elemento de saúde vai recuperá-lo, né? Mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental e do ponto de vista moral, o ser humano ele não precisa ser atingido pela mesma lei de entropia, né, Danilo? Pela mesma lei de fim, de morte. Pelo contrário, o corpo físico é inevitável, ele sofre a ação do tempo de uma maneira assim inquestionável. Mas do ponto de vista interior, comparando também esse nosso aspecto interior com uma árvore, também com as raízes, o tronco, os galhos, as folhas, as flores e os frutos, podemos usufruir muito mais dos frutos, né, Danilo? Então é um processo de desenvolvimento. A vida, quando nós consideramos filosoficamente, ela tem um sentido, ela nos dá oportunidade, ela nos leva a reflexões, a experiências, a aproveitarmos as dificuldades, a nos aproveitarmos das grandes situações, a nos treinarmos nas pequenas situações. Tudo isso, Danilo, vai gerando uma experiência forte, profunda, que eu posso chamar de minha experiência. Então podemos dizer, né, Danilo, que a vida humana, quando ela é conduzida buscando aproveitar as oportunidades para dar sentido ao porquê eu estou aqui, ela vai nos dando ideias mais fortes, ela vai nos dando sentimentos mais estáveis, sentimentos, ideias de convicção. E isso então é muito interessante, né, Danilo? São os frutos. Como uma árvore, em algum momento ela vai produzir o seu fruto. O ser humano, né, quando ele amadurece com essa ideia de sentido da vida, de ser cada vez melhor como ser humano, de ser mais moral, também vai produzindo os seus frutos. E os frutos são justamente essas ideias firmes, esses sentimentos firmes, belos, de esperança, de alegria, né? Então o nosso interior ele não precisa se degradar como o nosso exterior, pelo contrário, pode produzir frutos cada vez mais suculentos. E essas ideias, né, Danilo, conforme elas vão se introjetando em nós, elas vão se transformando em algo que, olha, nós nunca queremos abrir mão, né? Seja material ou seja espiritual, que são os valores, aquilo que tem valor para nós. E aquilo que tem valor para nós, nós não queremos jogar pela janela, nós não queremos jogar fora. Os valores são aquelas coisas que nós podemos utilizar para nos enriquecermos cada vez mais.
são aquilo que na matéria, né, quando nós temos valores monetários, né, nos permite adquirir coisas. Quando nós temos valores interiores, nos permite a sermos mais amigos, a sermos mais fraternos, a sermos mais seguros. Então, as ideias firmes são bases, os sentimentos firmes, né, são base para que os nossos valores sejam cada vez mais profundos, valores de humanidade, valores de generosidade, valores de imaginação, de inteligência, de criatividade. Tudo isso, né, Danilo, são as nossas verdadeiras riquezas interiores. E, com isso, nós sempre temos oportunidade de caminhar em direção à nossa condição digna e, consequentemente, auxiliar outras pessoas para que também caminhem apoiadas não somente em elementos exteriores, mas principalmente em elementos que vão se reconhecendo em si próprios. Eu queria terminar então, né, Danilo, justamente compartilhando um pouquinho contigo e com as pessoas que nos ouvem, algumas palavras que a professora Adélia, né, no tema que ela desenvolve sobre o sentido da vida, que ela faz sobre essas ideias, né, quando elas são firmes. Então ela diz o seguinte: quando essas ideias firmes convertem-se em valores que regem então os nossos sentimentos, que regem a nossa conduta, percebe-se a segurança interior do ser humano que caminha pelos seus próprios pés, ainda que nessa caminhada esteja ensaiando novos caminhos. Então é isso, né, Danilo? Uma vida, do ponto de vista filosófico, conforme diz aqui a nossa professora Adélia, é para que a gente caminhe com mais segurança, né? E com ideias que sejam ideias nossas, refletidas, colhidas durante aquilo que nós já andamos, para que a gente possa construir com mais elementos o nosso próprio destino, o nosso próprio futuro, a nossa própria vida, aqui e também além, a interior e também a exterior. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast. Novamente agradeço a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado aí ao meu caro amigo Danilo por dar essa oportunidade para que a gente possa trocar essas ideias filosóficas e também a todas as pessoas que nos ouvem, né, que possam se aproveitar dessas ideias, refletir, maturá-las e, se tiverem dúvidas, procurem uma das escolas da Nova Acrópole e adquira essa bela obra da professora Adélia, Filosofia para Viver, que possui essas e muitas outras pérolas. Obrigado a você, José Roberto. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Adagio em Mi maior, K261.